Mais uma vez, quando o Paulo do Vale pediu não, conversou comigo sobre entrevistar o delegado, eu não quis muito, porque eu só vou dizer a minha opinião, tá, Paulo do Vale? Boa noite pra você. Boa noite. Boa noite pra Nina, que tá lá em Bragança, daqui a pouco ela entra. Também o Gustavo Soler, daqui a pouco ele entra também pra falar do jogo do Palmeiras Sport Cristal. Vamos lá. O que o Palmeiras disse... O que o São Paulo disse em relação a... Principalmente do que aconteceu no último final de semana, em relação à placa que caiu em cima da cabeça do menino, qual foi a atitude, quem que deu entrevista, quem que não deu. Como é que pode o seu Zubeldia, por exemplo, falar assim, nós ganhamos o jogo e a gente tem que falar disso? Não, o jogo é menos importante do que aconteceu com o menino, o jogador, né, que é venezuelano, que por sinal eu morei na Venezuela, que eu fui jogar lá, e lá eu vi realmente, a pobreza está na África do Sul, mas eu vi o tanto que as pessoas sofrem lá e o que o Bobadilha fez, né, e que aí não tem absolutamente nada, né, o São Paulo não se posiciona, né, o São Paulo sempre foi um time democrático, assim, de uma maneira tão forte, mas aí você tem uma assessoria que não é a assessoria quando tinha o Juca, né? Com todos os problemas de relacionamento que eu tenho com as pessoas, o Juca sempre foi um cara decente. Sempre falou, sempre brigou pelo São Paulo, sempre abriu espaço, sempre conversou sobre isso. Por exemplo, sobre o Belmonte. O que aconteceu com o Belmonte? O que o São Paulo entrou na dividida com o Abel? Você é setorista do São Paulo, vocês se lembram disso? Não sabe? Alguém falou alguma coisa? Não. Alguém se sabe nada. Então, cara, se a gente quer que os filhos dos São Paulinos sejam antirracistas, ou se eu virei um antirracista, porque eu fui um racista desgraçado com o Zé Aparecido. E eu não deixo de contar isso para as pessoas. E mesmo todas as vezes que as pessoas querem me atingir em todos os setores, né, político, futebol, do Corinthians, ele sempre vem com essa. E tem que ser colocado mesmo, para que os meus filhos não façam o que eu fiz, né? E a gente não pode ter humildade, deixar de ter humildade de falar de um erro gravíssimo, só que a gente aprende. Então, o que as pessoas que estão no São Paulo, os filhos, os jogadores, o que os jogadores vão ter a ideia dos filhos que tá saindo? Olha, mas o que o Bobadilha falou, pai? Pai, pode falar isso? É isso. Porque se você quer demonstrar que o seu time é superior, é soberano, você tem que mostrar as suas facilidades e tentar superar as suas fragilidades. Não deixar passar impune, porque não é a primeira vez. Então, a verdade, um time que se não posiciona em todas as mídias, que não se posiciona como sempre se posicionou, que sempre dá voz só para uma mídia, então é uma coisa que fica na sua visão, torcedor, e naqueles, né, que tem o entendimento que esse tal de Bobadilha, que por sinal é paraguaio, e que tá tudo bem. E que tá tudo bem, por exemplo, do Ancelotti ser italiano e ser o treinador da seleção, que ele tem 5 Champions. Qual o treinador que tem uma Champions aqui no Brasil? Vocês sabem? Eu não conheço, porque não existe, certo? Jogador tem, vários. Aí vem treinador, paga pau, tem que ser brasileiro. Mas quem disse que nós tá superado, sim. A maioria dos treinadores estão superados desse país. E aqueles que eram fenômenos, hein? Então, as pessoas vão esquecendo muito das coisas, sabe? Não importa se o Bobadilha é paraguaio, argentino, brasileiro. O que ele fez com o menino, ele tem que ser punido por isso. Mas se o São Paulo não tem esse entendimento
Nem daquilo que o Belmonte falou. E depois o Belmonte veio pedir desculpa, não foi, Paulo do Vale? Isso, teve o abraço dele no Abel, postou um vídeo. Foi isso que aconteceu na época. Então, e aí, se você como instituição não muda isso, como é que a gente vai mudar, né?